Paz do Senhor, meu irmão Assis. Que Deus possa te encontrar gozando dessa alegria, dessa paz que só o Senhor tem para dar. E eu fiz esse vídeo especialmente para você, direcionado para você, porque você é uma pessoa especial. E eu nunca me esqueço dos primeiros passos em que você começou a dar em direção ao Senhor, quando nos visitava aqui nos nossos humildes cultos mais verdadeiros, sinceros, com o único propósito de abençoar a vida do seu próximo. E você era uma dessas pessoas. Por isso eu me sinto muito à vontade quando eu falo contigo, quando eu converso contigo, porque me traz em memória, me traz a lembrança dos tempos que nós éramos visitados pela sua pessoa, nos dando apoio nos cultos, nas orações que realizávamos aqui em casa. E que vamos continuar, apesar dos acontecimentos. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nada é definitivo. E temos a certeza que vamos voltar a adorar a Deus neste lugar. E mais ainda, que você estará conosco, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Então eu separei uma palavra especial para você também nesta noite, para o teu coração, para o meu coração. E ela se encontra no livro de 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, no capítulo 6, em que vai falar de uma atitude do rei Davi com relação àquilo que era precioso para Deus. Aquilo que estava ali, a presença de Deus, e Davi quis isso para a vida dele. Davi queria a presença de Deus. E a primeira coisa que nós queremos desejar e precisamos desejar é isso na nossa vida. Precisamos desejar a presença de Deus. Não é a presença do governador, não é a presença do prefeito, a presença das autoridades, das pessoas importantes nesta terra. Não. A maior e a melhor presença que desejamos, que precisamos desejar, é a presença de Deus. E Davi entendeu isso. Só que naqueles tempos antigos, nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava num objeto mandado que fosse construído pelo homem, mas segundo os detalhes de Deus. E eu já começo a entender nesta lição, quando Deus criou o homem, Ele criou os detalhes. Cada um de nós somos criados detalhadamente por Deus. Deus conhece cada parte de nós. Então Deus mandou que construísse uma arca. E nessa arca, a sua presença estaria nela. E Davi, quando percebeu isso, quando percebeu que o povo de Israel, a nação de Israel, estava sendo derrotada pelos inimigos filisteus, ele sabia que faltava a presença de Deus. E é o que acontece muito nas nossas vidas. Quando nós estamos sendo derrotados, quando nós nos sentimos perdedores, algo pode estar errado. Algo pode estar acontecendo para contribuir com a nossa derrota. E muitas vezes é a presença, a falta da presença de Deus. Então diz a Bíblia que no livro de 2 Samuel, capítulo 6,
a Bíblia vai dizer que Davi traz a arca para Jerusalém. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinedab. Abinedab era um sacerdote cujo a arca estava em a sua casa. E ficou lá durante muitos anos, até que Davi tomou a atitude de trazê-la. Então, que estava na cidade de Gebá, Uza e Aio, filhos de Abinadab, quer dizer, filhos do sacerdote, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aio ia adiante dela. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento. Vejam só, enquanto a arca ia sendo carregada, enquanto a presença de Deus estava naquele lugar, naquela arca, toda a casa de Israel, todo o povo de Israel que havia ido buscar a arca junto com o rei Davi, se alegravam, cantavam, pulavam. Olha o que a presença de Deus é capaz de fazer na minha e na tua vida, Cis. A presença de Deus ela é tão grande, ela é tão forte, que ela acaba manifestando em nós uma alegria que muitas pessoas não entendem o porquê dessa alegria. Mas é a presença de Deus na nossa vida. E eles se alegravam enquanto a arca ia sendo levada. Então, eles iam tocando harpas e saltérios e símbolos, instrumentos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a para que os bois não a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Que situação contraditória, né? Há pouco tempo atrás a Bíblia declara que eles estavam alegres, se alegrando, porque estavam trazendo a arca de Deus, porque a presença de Deus se fazia presente ali, a unção de Deus estava derramando ali, uma unção da alegria, e eles comemoravam, eles estavam festejando com instrumentos de cordas, louvavam a Deus e, de repente, alguém morre, alguém é morto por tocar naquela arca. Por quê? Por que Deus permitiu? Por quê? Qual é a pergunta que fica? O que nós podemos entender dessa situação? Se a alegria estava contagiando todo aquele povo e de repente agora bate uma tristeza pela morte de uma pessoa. O detalhe é que Deus é santo, o detalhe é que Deus é puro, o detalhe é que Deus não permite que o pecado, não permite que as coisas erradas, que as coisas ilícitas o toquem.
E foi exatamente isso que aconteceu. Uzá não era a pessoa indicada, Uzá não era a pessoa preparada para tocar na arca. Quando Deus mandou construir a arca, ele disse, claramente está escrito na Bíblia, que somente os levitas da casa do Senhor poderiam levá-las. E ela foi construída de uma maneira para que nenhum daqueles levitas, escolhido por Deus, a tocasse, porque nas orlas da arca havia uma argola toda de ouro, para que pudesse passar entre aquelas argolas um varal de madeira de acácia, todo revestido de ouro, entre aquelas argolas, e que aquele varal fosse colocado sob os umbrais daqueles levitas, de maneira que a arca não seria tocada por mãos humanas. Só que dessa vez eles não tiveram essa prudência, não tiveram esse cuidado. Eles pegaram a arca de qualquer maneira e colocaram em cima dos carros de boi e foram conduzindo de qualquer maneira, porque não era a maneira com que Deus queria que se carregasse aquela arca, que carregasse a sua presença. E muitas vezes nós passamos por problemas difíceis, muitas vezes nós nos embaraçamos porque não estamos sabendo levar corretamente a presença de Deus. Estamos levando a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, do jeito que a gente acha melhor. Por isso nós pagamos o preço, por isso passamos por certas circunstâncias. Mas agora a arca, ela chega a Jerusalém. E ali, segundo o propósito de Davi, ele tem o propósito de construir um templo para que aquela arca fosse colocada dentro de um templo e ali o povo fosse adorar a Deus e a presença de Deus estivesse naquele templo. Mas agora, quando Deus envia Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único mediador entre os homens e Deus, não há quem possa brigar por você. Não há quem possa te defender. Não há quem possa te livrar do juízo final, a não ser Jesus. Ele é o mediador. É Ele que fala com Deus. É Ele que decide por nós diante de Deus. Agora a presença de Deus já não está mais na arca. Agora a presença de Deus, ela é transferida para Jesus. Em Jesus está a presença de Deus. E agora o fato mais interessante, o fato mais importante é que agora eu posso, com as minhas mãos pecadoras, agora eu posso, com os meus defeitos, com os meus erros, com os meus pecados, eu agora posso tocar em Jesus e ser curado, e ser liberto, e ser livre. Agora eu posso tocar na arca, que é Jesus. Lembra o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue? Lembra que ela foi se arrastando no meio da multidão e ela disse: se tão somente eu puder tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela toca na arca. Ela toca em Jesus. Nos tempos antigos, a mulher impura, o enfermo, não podia entrar nem no templo. Mas Jesus hoje nos deu esse livre
acesso. Toca. Toca em Jesus. Toca em Jesus através do teu coração, Assis. Toca em Jesus através das suas palavras. Toca em Jesus através das suas lágrimas. Toca em Jesus através de seus pensamentos. Toca. Toca na arca agora, Assis. Toca nele. Toca nele. A Bíblia diz que quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, dos seus vestidos, e Jesus também simboliza a nossa arca, porque ele é a porta de entrada. Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos, apavorados, assustados, perguntam: mestre, o Senhor nos pergunta quem te tocou no meio de tanta multidão? Ele: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente o toque de uma maneira tão especial, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão verdadeira, tão sincera, tão profunda, capaz de fazer Jesus parar, capaz de fazer Jesus sentir sair virtude dele. Foi o que ele sentiu naquela hora. E quando ele para e ele contempla aquela mulher, ele diz: mulher, a tua fé te salvou. E nesta hora, irmão Assis, eu quero dizer para você: continue tocando na arca, mas toca com sinceridade, toca com fervor, toca com autoridade, toque com palavras, toque com pensamentos positivos. Aleluias, porque no tempo certo, na hora certa, no momento certo, ele vai dizer para você: a tua fé te salvou. Aleluias, labandaraba, shuricantaraba shebias. É isso que eu quero deixar para você nesta hora, irmão. Receba em nome de Jesus. Receba e continue tocando nesta arca. Aleluias. E receba a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, baseado nesta palavra que tu és a nossa arca, tu és a nossa porta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar sobre a vida do teu servo Assis a tua presença. Eu quero liberar sobre a vida do teu servo Assis, Senhor, a insistência, que ele não desista, Senhor, de tocar em ti todos os dias da sua vida, Senhor, porque o Senhor tem o poupado. O Senhor tem dado a ele oportunidade de vida para que ele possa tocar em ti a cada dia, Pai, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, Senhor. E receber de ti, Senhor, a virtude, Pai, a virtude do Espírito Santo, a virtude da cura, a virtude, ó Deus, da restauração da sua saúde, Pai. E que o Senhor possa dizer e ele possa ouvir de ti, Senhor: meu filho Assis, a tua fé te salvou. Receba essa palavra, meu irmão, e coloca no teu coração nesta hora, em nome de Jesus. Toque na arca, continue tocando na arca, e receberás a virtude, a cura e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.